A gente interrompe agora a nossa programação para uma notícia que acaba de chegar. Basília Rodrigues tem a primeira decisão do ministro André Mendonça, novo relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Basília, qual a decisão do ministro André Mendonça que acaba de ser divulgada, plantão agora aqui no SBT News? Basília. A primeira grande decisão de André Mendonça no caso Master, ele que é o novo relator, está mantido o sigilo do processo que tramitava antes sob a relatoria de Dias Toffoli, decisão de sigilo, inclusive, inicialmente determinada por ele durante a fase de Toffoli. Agora o caso Master, sob nova direção, segue sob sigilo, mas com algumas flexibilizações pontuais, algumas mudanças pontuais feitas pelo ministro André Mendonça em decisão divulgada agora pelo Supremo Tribunal Federal. Vou ler para vocês. Mendonça diz: determino a manutenção do nível de sigilo adotado em relação aos presentes autos e a todos aqueles sob minha relatoria relacionados à Operação Compliance Zero, aplicando-se o sigilo padrão, que é o de nível 3. Portanto, isso aqui permite que algumas partes sejam acessadas pelos advogados e também por integrantes da Polícia Federal. No tópico abaixo, ele diz: concedo o acesso destes autos e de todos sob minha relatoria relacionados à Operação Compliance Zero às autoridades policiais diretamente responsáveis pela condução das investigações. O que é a Operação Compliance Zero? É aquela que investiga a negociação de contratos, títulos podres, partes até mesmo do Banco Master, entre Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, o Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa. A Operação Compliance parte disso, né, da negociação entre Master e BRB, mas tem muitos tentáculos. Você sabe que existem outras investigações sobre o Banco Master em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Amapá. Só para a gente ficar aqui a título de curiosidade em 3 exemplos, mas o que é considerado o processo principal, que é esse que trata do BRB e do Master, tramita aqui no Supremo Tribunal Federal porque há citação a um deputado federal. Tão logo veio a mudança de relatoria, sai Dias Toffoli, entra André Mendonça, vários pedidos da Polícia Federal, dos advogados do caso foram apresentados. E agora à noite saiu a decisão de André Mendonça. São aí 15 tópicos, desde cumpra-se a esta decisão, como o detalhamento do que ele está decidindo. Eu vou ler aqui de maneira literal para vocês que nos acompanham aqui no Plantão News do SBT News, a primeira grande decisão de Mendonça no caso Master. Está mantido o sigilo, porém, delegados, policiais federais diretamente responsáveis pelo caso poderão ter acesso. O ministro diz: considerando o teor das informações apresentadas, notadamente a manifestação técnica do Instituto Nacional de Criminalística, relatando a dimensão dos esforços operacionais que serão necessários à realização dos exames periciais nos cerca de 100 dispositivos eletrônicos, é muito material, muitos achados que foram apreendidos por determinação de Toffoli pela Polícia Federal, mas que ainda não passaram completamente pela perícia. Mendonça fala: considerando a apontada necessidade de realização de diligências ordinárias que não se submetam à reserva de jurisdição específica, como a oitiva de investigados e testemunhas, e também a necessidade de se estabelecer fluxos de trabalho que contribuam para uma maior eficiência operacional, defiro, portanto, autoriza, acolhe os pedidos formulados nos moldes a seguir explicitados. Inicialmente, enfatizo que na gestão dos dados obtidos, bem como do próprio material apreendido, assim como durante toda a condução das investigações em curso, a autoridade policial competente, portanto, o delegado ou a delegada do caso, deve zelar para que o compartilhamento de informações entre os responsáveis pelo caso respeite efetivamente a devida compartimentação própria, as atividades de inteligência e de polícia judiciária. Anoto que a necessidade de compartimentação está diretamente relacionada aos princípios de preservação do sigilo, da funcionalidade. De outra parte, sobre o princípio da funcionalidade, apontei o seguinte:
que isso deve ser respeitado. Assim, a adoção do fluxo ordinário de trabalho pericial da instituição, bem como a realização de diligências ordinárias que se façam eventualmente necessárias. De certa forma, a gente pode entender que o ministro Mendonça está devolvendo para as mãos da Polícia Federal esses fluxos que ele mesmo considera como diligências ordinárias para a realização, sem ter que passar previamente por algum critério pessoal do ministro relator. Então, isso dá um pouco mais de liberdade para a Polícia Federal fazer estes depoimentos de investigados e testemunhas nas dependências da PF. Está autorizada desde que respeitada a devida compartimentação das informações e a congruência com os princípios da preservação do sigilo e da funcionalidade. Em relação à Corregedoria Geral da Polícia Federal, fica autorizado o compartilhamento das informações obtidas nas investigações. Em relação à Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, esta tem o dever de compartilhar com os delegados responsáveis pelas investigações em questão. Aqui você vê que é uma resposta, uma decisão que atende a muitas críticas, incômodos que estavam sendo manifestados por integrantes da Polícia Federal. O nível máximo de sigilo, até mesmo para investigadores, aqui o caso estava submetido sob a gestão de Dias Toffoli. Isso mudou, o caso fica sob sigilo, mas com algumas considerações que flexibilizam o acesso para integrantes da investigação, delegados, agentes da Polícia Federal. Em relação a outras áreas e autoridades da Polícia Federal que não estejam diretamente incumbidas das atividades investigativas, aí ficam restritos o acesso às informações e o andamento das investigações, razão pela qual as autoridades administrativas e estruturas correspondentes devem apenas prover os meios e recursos humanos. Como decorrência do acima exposto, frisa-se que apenas e tão somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e condução dos procedimentos reciprocamente compartilhados é que devem ter conhecimento das informações acessadas. Por outro lado, uma vez que há outras investigações reunidas perante este juízo, tendo em vista a relação instrumental e de conexão que se vislumbra, friso que a instauração de qualquer nova investigação ou inquérito deve antes ser expressa e fundamentalmente requerida a este relator, devendo-se aguardar a respectiva deliberação a respeito. Por que ele diz isso? Existem várias investigações que mantêm pontos de contato com esse caso principal do Master, como mesmo o inquérito que trata da fraude no INSS, porque lá tem Vorcaro, tem Master. De acordo com o ministro relator, caso haja a necessidade da abertura de novos desdobramentos, novas investigações, aí tem que pedir autorização ao STF. Basília, obrigado. Eu vou chamar já a Natália Fruet também para nos ajudar nessa roda de análise, mas, inclusive, trazendo uma informação, uma complementação do César Feitosa, nosso analista de política em Brasília. Ele diz o seguinte, que nesta decisão, André Mendonça reverte as decisões de Dias Toffoli no despacho do caso Master. Nessa sua primeira decisão como relator do caso, Mendonça decidiu adotar, abre aspas, o fluxo ordinário de trabalho pericial da Polícia Federal, fecha aspas, e autorizar a custódia do material apreendido pela PF nos depósitos da instituição. Vamos traduzir, porque o ministro Dias Toffoli, o antigo relator, havia determinado que somente 4 peritos da PF escolhidos por ele teriam o direito de acessar o material apreendido e que estava sob a guarda da Procuradoria-Geral da República. Com essa decisão de André Mendonça, novo relator do caso, a partir de agora, o fluxo ordinário do trabalho pericial da PF é restabelecido e a custódia do material vai ficar nos próprios depósitos da instituição, ou seja, com a Polícia Federal.